pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiramente, pessoal, obrigado ao professor Eduardo pelo convite de estar aqui na FredCon na segunda edição do ano 2024. Todos aí no fundo me ouvindo bem? Ok. Pessoal, vou pedir uma atenção de vocês. O assunto do tema que eu vou trazer aqui na FredCon, ele é um assunto importante e eu quero que vocês eles se acomodem. E se alguém lá atrás estiver passando ou conversando, não olhem para trás. Prestem atenção para você não perder nada do que eu vou apresentar aqui. Outra coisa, eu vou começar a palestra e eu quero que vocês se sintam à vontade também para me interromper ou perguntar algo, mas que não me roube muito tempo, tá? Então vai ser uma pergunta e uma resposta, tá? Ok? Pessoal, então, obrigado a todos vocês pela presença de estarem aqui na FredCon. O evento só aconteceu devido a vocês, tá? Meu nome é Diego Cauã, eu sou lá da cidade de Sapiranga, Rio Grande do Sul, tá? Fica antes de Porto Alegre ainda, eu vim de avião para cá, e vou ficar até terça-feira aqui, aproveitar um pouquinho mais da cidade. Eu vou estar amanhã também na rádio Música FM, no debate, lá junto com o Marcos Evelyn, juntamente com o Vitor Pimenta, que está aqui conosco. E eu quero falar para vocês, o meu tema da palestra de hoje é sobre águas primordiais. Mas antes de entrar na apresentação, eu quero que vocês prestem atenção comigo neste versículo aqui, tá? Este versículo é o apóstolo Pedro, que era um discípulo do Senhor Jesus, e depois ele recebeu um título. Nada mais é do que um enviado, um mensageiro de ir para os quatro cantos da terra. Quem já sabe, quatro cantos da terra. Era uma missão. Vocês irão aos quatro cantos da terra levar o meu evangelho. E Pedro, nesta carta aqui, de 2 Pedro 3,5, ele fala o seguinte, preste atenção, eles voluntariamente, olha aqui, ó, eles quem? Vocês já vão entender. Voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra. É uma terra, não está no plural, pessoal. Os céus está no plural. Eles estão no plural. E o verbo existiram e antiguidade está lembrando da criação de Gênesis. Ele está trazendo à tona aqui, lá depois da morte de Cristo, que foi um ato, aconteceu, todo mundo sabe, e ele está trazendo à tona novamente a criação para aquelas pessoas naquele local. Vocês, cientistas, doutores da lei, vocês que se acham mestres do conhecimento, vocês estão voluntários para ignorar que a palavra de Deus, o Criador dos céus e da terra, o único que é digno de adoração e louvor, ele criou pela sua palavra desde a antiguidade, desde Gênesis, a criação, os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste. Isso aqui é Gênesis. Pedro não está inventando nada, ele está usando o que aconteceu, o que o Pai criou, e está trazendo à tona novamente uma verdade. Porque a palavra de Cristo, a palavra de Deus é a verdade. E é através da palavra que nós seremos verdadeiramente libertos. Tá bom? Então, eu vou começar a palestra. Pode começar na apresentação. Então, peço encarecidamente sua atenção, se sinta à vontade para perguntar, para questionar. E esse assunto é sobre as águas primordiais, a origem de tudo e da criação. A introdução aqui do assunto, do tema, a definição e estados da água. 2. Teorias da ciência em explicar a origem da água. 3. Fatos que evidenciam a fonte das águas. 4. Evidências bíblicas das águas primordiais. E o 5. Conclusão e agradecimento. A partir do começo aqui, o básico que a gente aprende, definição e estados da água. Opa.
Sabemos que das inúmeras formas que a água se apresenta, não é somente com sólido, líquido e gasoso. Não é somente isso. Porque nos esconderam o quarto estado físico da matéria, que é o plasma. Ele compõe 99,9% de todo o nosso universo, ou, como compreendemos, os céus no firmamento. Desde estrelas, raios, auroras e objetos como lâmpada de neônio, ou até mesmo a televisão de plasma, que muitos de nós tivemos nos anos 1990 até 2004, por exemplo. Etc. Porque são inúmeros instrumentos que utilizavam do plasma. Descoberto nos anos 1920 pelo cientista químico Irving Moore, o plasma tem como principal propriedade a separação entre as cargas dos átomos. Preste atenção, hein? O escuro, na parte da manhã, ele falou que a gente não consegue ver a divisão de um átomo. Mas a própria ciência explica que o átomo ele tem as suas cargas negativas e positivas. Então, quando os elétrons são separados, o átomo se torna o íon positivo. Quanto mais elétrons forem separados, mais forte se torna a matéria ionizada. É a física do plasma, e não a física da gravidade, que governa os fenômenos do céu. Aqui, um exemplo da bobina de Tesla, que nos diz como que é a interação do plasma no nosso meio eletromagnético, no céu ou aqui na Terra. Para se obter o plasma, é necessário que a água ou o gás se aqueça a temperaturas extremas, acima dos 10.000 graus Celsius. A temperatura é enorme. A temperatura não é 200 graus. Não é quando a água ferve a 100 graus. Não. A temperatura para se obter o plasma é acima dos 10.000 graus Celsius. E tem um link aqui que é no site, ó, Inovação e Tecnologia. Cientistas descobrem uma água que ferve instantaneamente e vira plasma. A água, quando fervida no laboratório que eles conseguiram fazer, por descuido, eles descobriram que conseguiram ferver a água e ela virou o estado plasmático. Não era o experimento que eles queriam fazer, mas descobriram e acharam esse experimento. Está aqui o link, se quiser tirar uma foto, mas eu não vou clicar agora, senão vai demorar. Tá? E descobriram que a água passou dos 3 estados. Ela de água líquida já foi direto para o plasma. Não passou pelo estado sólido nem o gasoso, como muitos de nós pensamos que deveria acontecer. No nosso reino Terra, o plasma se mostra como frio e quente. Quando quente, ele tem elétrons e partículas pesadas, que estão na mesma temperatura. Veja bem, já o plasma frio, a temperatura dos íons pesados e das partículas neutras são muito menores em comparação com as temperaturas dos elétrons. Aqui, pessoal, eu já vou precisar de alguém ali junto no computador, porque depois vai ter um vídeo, tá? Veja bem, aqui é o segundo tema, evidências do plasma na natureza. Veja bem, aqui com vocês eu mostro para vocês o chamado camarão-pistola. O plasma também é visto debaixo d'água, criado por um animal crustáceo chamado camarão-pistola, que tem 2 garras, sendo uma delas a maior e que causa o fenômeno sonoluminescência. Ocorre quando uma bolha de ar suspensa em um líquido emite luz após ser estimulada por ondas sonoras ultrassônicas e submetida a alta temperatura, e após a bolha de água ser estourada, chega a formar o plasma, atacando a presa em velocidade de 100 km por hora debaixo d'água. Um pequeno animal, produzindo uma onda sonora de 218 decibéis, sendo mais alto que a turbina de um avião a jato, e uma força de 100 joules, sendo um dos poucos animais supersônicos da Terra. O local onde a bolha explode alcança a temperatura de 4.700 graus Celsius. Este pequeno animal, segundo a ciência, a base do Sol tem uma temperatura de 4.800 a 5.600 graus Celsius. Então, esse pequeno animalzinho,
está lá debaixo d'água, e quando ele bate a sua garra, que é a parte maior, ela gera uma força tremenda de 218 decibéis, que antigamente, na época da Segunda Guerra, o som desses animais, quando eles abriam e fechavam a garra, atrapalhava até os radares dos navios, porque o som é muito alto. E os radares dos submarinos e navios precisavam de algo tranquilo para detectar o radar do inimigo. Mas este pequeno animal atrapalhava eles. É um pequeno animal, mas evidências da natureza. Então, esse pequeno animal também consegue alcançar quase a temperatura do Sol. Olha, vamos ver, né? Aqui, eu tenho esse pequeno vídeo, se conseguir clicar ali, clique em cima dele. Você já ouviu falar do camarão pistola? Apesar do tamanho, essa criatura de 5 centímetros pode paralisar ou até matar suas presas à distância. Ele faz isso produzindo uma onda de choque com o movimento rápido de sua garra. E se engana quem acha que essa onda de choque é pouca coisa. Ela é tão forte que por uma fração de segundo, o local do estalo chega a 4,7 mil graus Celsius. A título de comparação, a superfície do Sol está a 5,5 mil graus Celsius. O barulho é tão alto que costumava interferir nos sonares de submarinos durante a Segunda Guerra Mundial. A bolha de ar produzida se desloca a mais de 100 km por hora. Pois é, o poder desse cara é literalmente descer a porrada nas presas. E ainda tem gente que diz que 5 centímetros não machuca. Esse pequeno animalzinho aí incomoda muita gente, hein? Esse aí é o camarão pistola, tem várias cores, né? Mas é sempre pequeno. Então, vamos falar então o que é a sonoluminescência, tá? Engana-se quem pensa que tudo é teoria, pois tudo na natureza pode ou não ser provado com experimentos, tá? E em laboratório, em 1933, o experimento foi feito por 2 cientistas de forma independente. Mais tarde, em 1989, Philip Gayton e Lawrence Krum produziram uma bolha estável, onde ela fica presa. Preste atenção nessa parte. Ela fica presa, uma bolha fica presa por onda acústica, emitindo um pulso de luz a cada compressão da bolha, chegando a temperaturas no seu interior de 20.000 graus Kelvin. Nós vimos antes que o plasma ele precisa chegar a temperatura de 10.000 graus Celsius. Aqui nós estamos vendo que essa bolha produzida no experimento em laboratório chegou a em temperaturas no seu interior de 20.000 graus Kelvin, muito superior. A tal compreensão do fenômeno ainda segue em investigação pelos cientistas. Veja detalhes de como ocorre. Aqui a bolha abaixo, para quem está vendo, ela expande no seu interior. A potência da temperatura gera luz. Potência. Qual foi as 3 coisas que Nikola Tesla falou? Energia, vibração e frequência. Nikola Tesla disse o seguinte: se você quiser entender sobre o universo, pesquise sobre frequência, energia e vibração. Tudo isso aconteceu em segundos. Frequência a vibração dela, porque tinha também a parte acústica, que é o som. Inclusive as estrelas também, esse experimento aqui na internet. Isso, senhor, nós já vamos chegar ali. São formadas também através desse sonoluminescência. Eu vou chegar agora nessa parte. O senhor quer fazer pergunta, Samuel? Sabe onde é que isso aparece na Bíblia? Sim, sim. Disse Deus haja luz. Isso. Disse, ele falou, som, luminescência, luz. Sim. A palavra de Deus, quando eu fiz estudo sobre isso, que eu não trouxe aqui na apresentação, mas eu também posso falar abertamente. Disse Deus, haja luz. Tem duas interpretações. Quando a gente vai debater com alguma pessoa que é teóloga, eles vão dizer, os teólogos que acreditam no modelo do globo, não acreditam no modelo criacionista que nós defendemos, eles vão dizer que o Sol não foi criado no 4º dia. Não, porque o Sol já existia. Quando nós apresentamos, então, disse Deus, haja luz, eles vão dizer que, não, essa luz já existia, mas aí foi criado o Sol para carregar aquela luz. Não. A outra interpretação é que disse Deus, haja luz, foi pela sua palavra,
A própria essência de Cristo estava junto com ele na formação da terra. Ele é a luz. Tanto é que quando você vai para o Apocalipse, o que diz? Não haverá mais sol, não haverá mais lua, porque Cristo será a luz do mundo. Então, porque eu li esses dias, ouvi alguma coisa a respeito do óvulo, né? Quando ele é fecundado. Isso, também. É verdade, bem lembrado. Fala aí, Diego. Que lindo isso. Não precisa não. Eu acabei de mandar um vídeo, esse vídeo que ela tá falando pro Jimenez, que eu tava pensando a mesma coisa. Sim. Isso do óvulo, pessoal. Isso do óvulo, eu vi o vídeo que apareceu. Quando aparece para uma pessoa, aparece para muitas, porque a gente pesquisa o mesmo assunto. Então, o óvulo, que é o espermatozoide, ele tem que chegar até a tromba do útero. Ele percorre um alto caminho até chegar lá. Mas quando o óvulo ele chega dentro do... Não, desculpe. Quando o espermatozoide chega dentro do óvulo, do ovário, não sei, desculpe agora que eu esqueci. Isso. Ele tem que percorrer e atravessar as duas camadas do óvulo. O espermatozoide campeão, vencedor. Tá? Ele percorre e atravessa as duas camadas do óvulo. Quando ele atravessa, o óvulo se fecha e os outros morrem. Assim como a abelha, quando pica, ela já morre. Quando ele entra ali dentro, ele demora 7 dias para germinar. E quando ele germina, ele cria isso aqui, ó, sonoluminescência. O próprio feto que vai ser gerado, ele cria uma onda de luz, a frequência, vibração e energia. Vamos continuar aqui, então. Aqui tem um vídeo, se puder clicar ali para mim. Alguém? Saíram. Clica com o mouse em cima do vídeo ali. No play aqui, né? Isso. Sonoluminescência. Experimenta, A pessoal. primeira vez que vi uma sonoluminescência foi numa sala escura. Fiquei paralisado ao olhar para isso. Um frasco esférico de fluido. Você olharia para o centro e no centro veria uma luz azul roxa brilhante que poderia ser vista ao olho nu. Sonoluminescência. Parecia uma estrela no céu. Seth Putnam chamou-lhe a estrela num frasco. Um pequeno ponto de luz brilhante contido num frasco com líquido. A onda sonora criando a bolha e dentro da bolha criando luz. Agora, o próximo slide, você vai apertar play também. Preste atenção, pode continuar com a luz ligada. Agora. Opa. Aí, play. Opa. Aí está certo, desculpa. Está certo. Ali, pessoal. Do lado esquerdo, o fenômeno criado dentro do laboratório. E aqui a imagem de uma estrela que você grava com a sua Nikon, com um telescópio. Sonoluminescência. Nós já vamos chegar lá o porquê que o formato da estrela está assim. Ok? Pode ligar a luz. Agora, vamos entrar num porém. Aprendemos até agora que o quarto estado da matéria é a água, é o plasma. O quarto estado da matéria é água, que tudo veio da água, conforme 2 Pedro 3,5, conforme Gênesis. Se você crê, ok. Se você não crê, tudo bem. Mas vemos que o plasma, então, ele compõe 99,9% de todo o universo. Isso está descrito. Os próprios cientistas admitem. Mas o éter, eles fogem, porque é a quinta essência. O plasma é a quarta. O éter é o que rege tudo. Como muito o Samuel falou antes, ou o Gilvan também, o éter estava nas tabelas periódicas de antigamente. E simplesmente tiraram, colocaram o hidrogênio, o H, no número 1. Mas era o éter. Se você pesquisar no Google agora, você não acha mais essa tabela periódica. Não acha mais. Porque, como ele falou, o Gilvan falou por último, para esconder a verdade, precisa destruir as provas.
Se você investigar no mais profundo da Dark Web, talvez você encontre, porque você tem acesso. Mas muitos não conhecem como chegar lá. Ok? Então aqui é o porém. Teorias sobre a origem da água na Terra, segundo o modelo do globo. Vamos lá. Para os cientistas, a Terra é única entre os planetas, e em grego é estrelas errantes, é a única entre os planetas que tem água em estado líquido, em enormes quantidades. Ok. Pois está a uma distância não muito grande nem muito pequena. Nem muito grande nem muito pequena. A Terra foi colocada certinho ali, no modelo do globo. Em relação ao Sol, não leva em consideração o afélio e periélio. A Terra a 5 milhões de quilômetros se aproxima, 5 milhões de quilômetros se afasta. Interessante. Para a ciência moderna, não conseguem explicar de fato como a água surgiu na Terra. Sugerem algumas teorias, sendo elas: a Terra estaria molhada? 2. A água surgiu junto ao Big Bang? 3. A água surgiu junto com os cometas? Ou, aqui é para ser um 4, desculpe. A água surgiu com colisão de asteroides? Ou 5, que é a última que eles trouxeram agora, em pouco tempo atrás. A água veio por ventos solares. Uau! Uau! Uau, hein? Vamos para a primeira. Vamos para a primeira? Vamos lá. A primeira. A Terra estaria molhada? Essa teoria sugere que a Terra estava molhada no seu surgimento, pois existem mecanismos que dependem do lugar onde a molécula de água estava presente. Uma camada de rochas protegia a água, não deixando ela escapar. Quando eu fui investigar sobre isso, eles dizem que é uma rocha porosa que ela absorve a água. Então, essa rocha porosa estava na criação da Terra e absorveu a Terra. E ela estava molhada. Interessante, hein? Mas os cientistas, como nunca estão satisfeitos, eles criam outra teoria. A água surgiu junto com o Big Bang. Vamos ver. Desde antigamente se acreditava que a água tinha surgido junto à explosão do Big Bang, 4,5 bilhões de anos atrás. A Terra, no seu início, passou por várias etapas de resfriamento e aquecimento. Logo em período de resfriamento, houve uma condensação do vapor que se materializou em forma de chuva, resultando nos primeiros oceanos primitivos da parte interior da Terra. Logo na formação da crosta, houve uma desgaseificação, onde os vulcões entraram em erupção, olha só, expelindo gases de hidrogênio e vapor de água, e deram origem à atmosfera, criando um ciclo hidrológico. Nessa teoria aqui, já tem um plágio da Bíblia. Se vocês verem aqui, já tem um plágio da Bíblia. Muito interessante. Vamos ver a terceira teoria? Vamos lá. A água surgiu com cometas. Interessante, hein? Falamos sobre cometas ontem, né? Junto com o Sérgio, acho que foi. Foi, né? Vamos lá, ó. No início dos anos 2000, já se falava nas escolas e até universidades que a água da Terra teria surgido por cometas. Em 1986, a sonda Giotto, da Agência Espacial Europeia, fez análises do cometa Halley, que passava muito próximo da Terra, e podia ser visto a olho nu. Segundo o Sérgio ontem, esse cometa tem uma cauda de 150 milhões de quilômetros. Em questão de segundos, você nem poderia mais ver. Mas por 7 minutos foi que você vê. Interessante, hein? Passava muito próximo da Terra e podia ser visto a olho nu. Estudando o cometa, encontraram água pesada na fórmula D2O, onde esta água era formada por 2 deutérios, sendo diferente da água comum, H2O, sendo a massa desta água muito maior que a nossa em abundância na Terra. Recentemente, no debate entre Marcos Eberle e um outro cientista físico, o rapaz falou assim, eu acho que foi até com o Roberto Scur também, mas os dois falaram a mesma coisa.
O rapaz falou, não, a nossa água na Terra veio por cometas. E o Roberto Scuri e o Marcos Ervo falaram a mesma coisa. Então, você pega essa água com DO2, que a massa da água é muito maior, e tome aqui ao vivo na live para a gente ver. Já que essa água está na Terra hoje. Não. Daí eu não posso, não tenho tempo. Ué, mas você tem capacidade, você tem acesso ao laboratório. Nos prove que eu estou errado. Você tem acesso ao deutério O2. Não posso. Sabe por que não pode? Porque isso aqui, ó, mataria ele na hora. A massa da água é muito maior do que a nossa em abundância na Terra. A nossa água não veio por acaso. A nossa água tem muita importância e valor. E faz todo o seu ciclo do corpo, todo o ciclo da Terra, andar em conformidade e ordem. Vamos lá. A quarta. Opa! Não é mais cometa. Cientistas mudaram agora a teoria. Agora a teoria é a água surgiu com colisão de asteroides. Uau! O pessoal do globo fica louco. O asteroide vai passar uma chuva de asteroides. Quando estudos feitos em 2014, mais recente, 2016, tiveram resultados que não batiam com os cálculos da origem da água por cometas. Então, essa teoria, né? Foi então que os cientistas pensaram que os asteroides poderiam ter trazido a água para a Terra, já que os asteroides analisados continham em si água pesada, tendo novamente o deutério, D2O, sendo muito próximo da água nos oceanos da Terra. Enfim, acham que a fonte das águas dos oceanos são os asteroides. Esse aqui foi a quarta teoria. E já está meio louco, difícil de acreditar. Mas quando você vai para o 5, recentemente, um debate, Sérgio Sacani admite que a nova teoria do globo para defender a origem da água é que a água veio por ventos solares. Recentemente, pesquisadores, olha só, pesquisadores da Universidade de Curtin e cientistas da Universidade de Glasgow chegaram em novos resultados sobre a origem da água na Terra, onde ventos solares teriam criado água na superfície de grãos de poeira. Novamente grão de poeira, né, Sérgio? Essa água isotopicamente mais leve forneceu o restante da água na Terra durante alguns milhares e milhares de anos. Esse homem que criou, que viu a água se formando, nem está aqui hoje, Neandertal, nem parente dele. A análise meticulosa, átomo por átomo, em fragmentos minúsculos de um asteroide do tipo S, de nome Itokawa, em 2010, identificaram que na superfície do asteroide, em 50 nanômetros, muito pequeno, hein? Ou mais, nos grãos de poeira continha água suficiente que, se ampliado, teria 20 litros por metro cúbico de rocha. Então, num asteroide pequenininho, que eles dizem que é um asteroide, você nunca vai ver um asteroide caindo e formando cratera, nada. O que você vê todo dia, granizo, bolas, o tamanho de uma bola de beisebol, de gelo caindo do céu. Isso você pode filmar, fotografar e mostrar. A ciência é observável, mensurável e investigável. Um asteroide, uma pedra caindo dos céus, me mostre um que pegou na mão. Você só vê em museu, você só vê no planetário. Qualquer asteroide, o meteoro que caiu e matou dinossauros, só tem a cratera. A pedra não está lá. Quem tirou aquela pedra de toneladas e toneladas? Uma pergunta? Não, só uma observação. E detalhe, se todo asteroide, quando cai, e é teoricamente que não cai, né? São fenômenos meteorológicos. Daí é meteoro. E o que acontece? Quando a gente vê esse fenômeno, ele vem num ângulo de 45 graus, teoricamente. Não vem em linha reta, 90 graus. E cadê o rastro? Isso. Teria que ter um rastro absurdo. E você pega uma pedra
joga na areia da praia, ela faz uma... Agora, imagina ele virar 40 mil por hora, por que não faz um rastro de 50 metros? Então, isso aí nem vocês pensaram que... Às vezes, quando tem essas crateras, é a própria terra mesmo que afunda, ou plasma, quando cai raio de trovão, faz exatamente um círculo. Isso mesmo. O que ele falou, só completando, o raio foi feito experimentos em grãos de poeira com fios de eletricidade. O próprio raio, ou plasma, que também é de forma plasmática e elétrico, cria as próprias crateras iguais às da Lua. Então, o nosso universo inteiro é formado por plasma e o éter. Tudo isso era defendido antigamente, mas para negar a verdade, você precisa destruir as provas. Existe uma teoria também que foi de respeito a... Existe uma teoria também que diz respeito, eu vi na internet, diz respeito a essa cratera, que quando houve dilúvio, abrisse as comportas do céu, né? E fizeram experimento de água caindo na areia, né? E exatamente o mesmo fenômeno, entendeu? Da água caindo. Isso. A própria goteira. Exatamente, goteira, você fazendo experimento, fizeram experimento na internet, ela caindo sobre a areia, entendeu? E fez o mesmo efeito, entendeu? E essa teoria diz respeito, entendeu? A água do dilúvio que caiu, entendeu? Sobre a Terra e fez e teve esse efeito da cratera. Ali tem outra pergunta. Então, Diego, tu fez uma referência de que crateras como a da Lua. Mas a Lua não é formada por plasma? Silício. Talvez silício. Muita especulação. Ninguém bateu o martelo. Falando sobre a pergunta dele, nós já vamos apresentar também a mesma coisa, por isso que eu trouxe o material aqui completo, porque quando a gente fala de 5 teorias, a gente tem que trazer a parte contrária, provando sobre as águas, a fonte das águas, e isso envolve o que de fato aconteceu o dilúvio, tanto é que eles reproduziram a arca do mesmo tamanho que a Bíblia fala, lá nos Estados Unidos você pode entrar lá dentro, comprovar, tá? Então o que ela falou? A Lua tem as crateras, a Lua é rochosa. Segundo o que o globo defende, a Lua está a 384 mil quilômetros e o que causou as crateras da Lua foram os asteroides, cometas. Mas por que todo ano, ou todo dia, ou a cada minuto, cada hora, segundo, não se cria novas crateras na Lua? Já que nós estamos sendo abatidos, nós estamos sendo toda hora metralhados por asteroides. Então, quando aconteceu o dilúvio, tem vídeos no YouTube, no canal do Alê, no canal do Donato, no canal de outras pessoas, o Martins também, tem 2 tipos de experimentos que falam sobre a interação eletromagnética que houve com o Sol e a Lua na época do dilúvio, que a Lua foi atacada pelo plasma, pelo Sol também. Isso, a interação eletromagnética dos 2 astros. Mas se eu entrar nesse ponto, vamos sair do assunto. Alguém mais tem pergunta agora? Não? Ok. Vamos lá então, olha só. Então, isso aqui é a 5ª teoria mais recente e foi falada até em universidade. Agora, evidências científicas de água debaixo da terra. Olha só. Aquífero Guarani e o aquífero Saga, antigamente chamado de Alter do Chão. São os 2 maiores aquíferos de água potável subterrâneos do Brasil, sendo que o aquífero Saga banha as regiões do Pará, Amapá, Amazonas e Acre, sendo eleito o maior do mundo, com 162.520 quilômetros cúbicos de água de capacidade hídrica. Pode suprir o consumo mundial por até 200 anos com as suas águas. É formado primeiramente o arcabouço geológico. Olha só, pessoal, já vamos entrar nessa parte. Quando a gente vai falar, o que o dilúvio causou? As águas do dilúvio veio só de cima. Diz em Gênesis que as águas vieram das fontes do abismo, se abriram, e a fonte do céu, a janela foi aberta. Agora você vai entender o que é formado primeiramente o arcabouço. Tipo uma mala.
Você abre ela e depois se fecha em questão de instantes, nanosegundos. Isso aconteceu no dilúvio. Para depois, nas rochas porosas, o que a ciência tentou explicar antes, que a terra já estava molhada, mas não. Olha aqui, ó. Para depois, nas rochas porosas, a água se alojar. Sabemos que esta é a explicação científica e não a real. Ainda não é a real. É uma explicação científica já do aquífero Guarani, como que ele é formado. Então, aqui nós temos o aquífero maior, que é o Saga. Ele banha as regiões do Amazonas, Pará, Amapá e Acre. Já o aquífero Guarani, ele banha as regiões muito maiores de estados, mas não tem a mesma capacidade hídrica que esse aquífero aqui. Tá? Aqui, ó, o aquífero Saga. Olha as regiões que ele banha e as dimensões de capacidade hídrica. Ó, 600 mil, 500 mil, Amazonas, Solimões, Acre, Marajó. Aqui, ó, em azul é a área e a reserva em vermelho. Tá? Vamos lá. Onde fica o Guarani? O aquífero se estende por 4 países. O aquífero Guarani parece maior de tamanho, mas não de capacidade. Porque isso nós estamos falando de água debaixo da terra. Debaixo da terra, gente. Tem 1,2 milhão de quilômetros quadrados, tá? A extensão do território do aquífero Guarani, ó. Vai na Argentina, Uruguai, Rio Grande do Sul, pega Santa Catarina, Paraná, aqui o Paraguai, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, Goiânia, que acho Goiás. Que é Goiás e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Então, ele é super grande. Aqui, imagem abaixo também. E aqui, pessoal, olha só, foi descoberta em Minas Gerais, hein? Olha só. A ringue-woodita. Diamante revela a existência de um oceano debaixo da Terra. A amostra do mineral, aqui está a imagem dele, tá? E ali no meio, ó, naquele pontinho ali, ó, vocês vão entender. O que eles acharam dentro do diamante? Olha só. A amostra do mineral foi na cidade de Juína, no Mato Grosso. Tem em Minas Gerais também, mas em Mato Grosso também. Ou, não sei, tá? Desculpa. Em 2009, por pesquisadores liderados por Graham Pearson, na Universidade de Alberta, no Canadá. O diamante contém 1,5 a 2,5 do seu peso em água. Ali naquela partezinha ali, ó. Que sugeriu aos pesquisadores ter na zona de transição do manto 410 a 660 quilômetros de profundidade. Abaixo da superfície, um enorme reservatório de águas subterrâneas. Segundo Graham, há 20 anos, eles já acreditavam que existia água debaixo da Terra. Há 20 anos eles vêm tentando acreditar, fazer uma força para acreditar. Mas eles precisam de mais evidências. Então, eles estavam há 20 anos. Mas agora, com esta descoberta, eles afirmam, sim, pode haver uma quantidade 2 a 3 vezes maior de água na zona de transição, que cobriria toda a Terra por 180 metros de profundidade. Essa água que está lá embaixo, de 2 a 3 vezes mais, cobriria toda a Terra, 180 metros. Nivelada. Porque a física natural da água é buscar o seu nível. Vamos lá. Por que o nome ringue-woodite? O nome se deu pois o geólogo australiano Ted Ringwood, que acreditava existir um mineral especial que criaria a zona de transição formado por altas pressões e temperaturas dessa área. Veja bem, pessoal, esse geólogo já estava muito perto do dilúvio, muito perto do que Gênesis descreve, como as fontes se abrindo e águas jorrando para cima. E o que ele fala? A zona de transição formada por altas pressões e temperatura nesta área. A zona de transição é formada, segundo ele, por estes minerais que absorvem a água, não estando a zona de transição totalmente líquida, mas sólida. Por isso que eles dizem que as
as placas tectônicas são rochas duras. Não. O próprio Dr. Afonso, em um vídeo recente, ele desmonta isso. Não tem como uma rocha com rocha criar uma implosão ou algo que a gente chama de terremotos e divisão das placas. Não. Tem que ter alguma coisa no meio, e é o líquido. Teoria das hidroplacas. É isso que ele veio trazer, que anos atrás já havia sido dito. Veja comigo. Teoria criada pelo Dr. Walter Brown explica que uma pequena fissura na crosta da Terra, devido a altas pressões de água subterrânea, fez com que a água fosse lançada a grandes altitudes, tendo a energia sido tão forte, equivalente a 10 bilhões de bombas de hidrogênio. Uma bomba de hidrogênio, se você pesquisar agora, é muitas e muitas vezes maior do que a potência da bomba de Hiroshima, de Oppenheimer. Que separou o único continente. Essa potência de água, que é uma potência equivalente a 10 bilhões de bombas de hidrogênio, separou o único continente, que eles acreditavam que era Pangeia. Nada vem por acaso. Tudo foi criado, as pessoas viviam juntamente, mas ninguém investigava o sul. Eles andavam todos ali, habitavam em tendas, eram viajantes, eram estrangeiros, eram nômades, né, como a gente costuma falar, uma pessoa que não tem lugar para ficar. Eles estavam sempre viajando, não tinham lugar para ficar, uma casa física. Então, era um continente único. O próprio Dr. Douglas, do canal Inteligentista, ele explica de onde surgiu as inúmeras línguas que nós temos hoje. Mais de 200. E quando ele faz o cálculo da parte histórica, ele chega em 13 a 14 famílias. E dessas 14, 13 famílias, vem de Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé desceram do quê? Do dilúvio, junto com Noé. Todos eles passaram pelo evento bíblico chamado o dilúvio de águas. Então, você vai ver comigo aqui, ó, que separou o único continente que havia anos atrás, ocasionando a separação das placas continentais com a alta pressão de água vinda do subterrâneo da Terra. E essa rocha foi encontrada na zona de transição, que é muito superior, muito profunda. Ali em cima, como vocês podem ver, a fonte de água na parte de cima e a fonte de água na parte de baixo subiram. Diz a teoria de Walter Brown, que eu não coloquei toda ela aqui, que a água subiu a altitudes enormes na estratosfera. Quando você vê um cano de água na rua, quando ele explode, a altura que vai a água. Agora você imagina uma potência equivalente a 10 bilhões de bombas de hidrogênio. A água subiu à estratosfera, criou cristais de gelo e deixou a Terra em neve por anos. O povo que saiu do dilúvio viveu anos debaixo do frio. Não tinham o que comer e o próprio Deus deixou que eles comessem os animais. Antigamente, antes do dilúvio, não se comiam animais. Nunca ouviam falar da chuva. Chamavam Noé de louco, porque falou: vai vir chuva, vai vir chuva. Ou o que é chuva? Não, chuva é só a água que está no chão, que brota do solo, o vapor, a névoa. Não. Deus me falou que vai vir chuva do céu. Você é louco e não sei o quê. Então tá. Em último instante, o pessoal quis entrar na arca, mas as portas se fecharam. As portas se fecharam e todo ser que vivia sobre a face da terra, sobre o mar, sobre os céus, morreram pelas águas do dilúvio. Isso é o evento bíblico. Diogo, tu achas que, de certa forma, ainda... Repite. De certa forma, ainda talvez existam fontes se abrindo e água jorrando sobre a terra? O geyser, né? Geyser? Ah, sim. Não, é que quando eu balancei a cabeça é porque eu já vou chegar lá. Ah, tá. Já vou chegar lá. Eu preparei tudo, tá?
Vamos lá. Então, conseguiram entender que essa teoria é a mais recente e por 20 anos eles tentaram aceitar até que surgiu aquele mineral ali, riquiuodita, achado aqui no Brasil. Eles esperaram 20 anos, nunca eles disseram no texto, na teoria ali do Dr. Diantes, aqui, ó, do geólogo australiano, Ted Hickwood, ele falou: nós nunca pensamos que encontraríamos um diamante como esse. Eu só imaginava, mas agora, com a descoberta do diamante na zona de transição, aqui no Brasil, a teoria das hidroplacas se comprovou. Vamos lá. Fatos que evidenciam a fonte das águas, pessoal. Vamos lá. Ao analisar as teorias da origem da água no modelo que a ciência moderna impõe, podemos ver que inúmeras coisas na natureza hoje são explicadas com base em achismos, teorias ou simulações. Eu acho, eu suponho, não, eu posso sentir. Não, eu não quero que você ache, eu não quero que você sinta, eu não quero que você suponha, eu quero que você me prove, por A mais B, que a água não faz curva. A água não faz curva, você tem que me provar que ela faz o contrário. O pedreiro não tem diploma, mas ele constrói um prédio reto com os muros nivelados. Usando nível. Dentro do nível tem uma gotinha de água. Então, por simulações, sabemos que cientificamente encontramos provas de que a água já esteve aqui antes da parte seca, terra, igual a continentes, aparecer. Vejamos a seguir alguns exemplos que nenhuma teoria do modelo heliocêntrico consegue provar. Evidências na natureza. Rios, lagos, oceanos. Pare para pensar como surgiram. Como surgiram? Se de todas as teorias que a gente viu, é cometa, é tudo coisa vindo do céu. Mas a gente está falando da Terra. A gente está falando da Terra. Podemos explicar que rios foram feitos por chuvas ou águas subterrâneas, que os lagos surgiram por depressão em alguns locais, ou até mesmo acúmulo de água, e que os oceanos surgiram por diversos fatores da criação da Terra e as placas tectônicas. Mas, dentro de tudo isso, vimos onde está a fonte das águas da Terra, que sustenta os rios, lagos e oceanos? Seria um único evento na formação da Terra que causou tudo isso, ou tem algo além? Nascentes de águas. Muitos podem até falar que os rios surgem por águas que vêm do lençol freático. É o que a ciência diz. Debaixo da terra, ou de água das chuvas, ou até mesmo derretimento de geleiras. Os rios na Antártida vêm de derretimento de geleiras. Interessante. Mas veremos como as nascentes de águas podem surgir em diferentes locais. Parando um pouquinho, um exemplo bíblico, que muitos de vocês sabem. O povo estava murmurando, né? Moisés, nós saímos do Egito, tínhamos comida, tínhamos bebida, estávamos fartos, e você nos traz para o deserto, não tem água. O que Moisés faz? Ele bate na rocha, não uma vez como ordenado, mas ele bate duas por ignorância, mas mesmo assim, água brota da rocha. E não somente da rocha. Na natureza, a água você vê brotando debaixo de árvores, dentro de troncos de árvores. A ciência não consegue explicar. Ou no mínimo eles vão dizer que é um cano furado. Nascentes de água dos rios são na maioria dentro de rochas ou montanhas e vales. Vejamos algumas. Nascente do rio Tietê. Pode clicar o play no vídeo. Veja comigo, pessoal. Pode apagar a luz? Pode apagar a luz? Toda aquela imensidão de água começa assim, devagarzinho, lentamente, colocando água, iniciando o rio Tietê. E a gente vai mostrar o porquê que esse rio fica grande mais abaixo. Olha o barulhinho. Água cristalina, pessoal. Araponga cantando.
água, pura natureza. Antes de chegarmos à filmagem dos pontos que brotam, como que a água chega aqui, vamos falar um pouquinho dessa prática. Aqui nasce o Rio Tietê, Sociedade Geográfica Brasileira, primeira data, Fundação de São Paulo, 1554, quarto centenário da cidade de São Paulo, 1954. É quando a nascente do Tietê foi oficializada, descoberta pela Sociedade Geográfica Brasileira. Foi para comemorar o quarto centenário da cidade de São Paulo e subir no Rio Tietê, chegaram até esse ponto, na fazenda do Sr. Jean Chaves, e disseram, aqui nasce o Rio Tietê. Aí colocaram essa plaquinha daqui. O que ocorre quando a gente mostra a plaquinha aqui, a data em que a nascente foi oficializada? Muitos visitantes falam, nadei, pesquei, comi peixe no Rio Tietê. Então a gente brinca com as pessoas que a história do Tietê vivo, viscoso, navegável, a área de várias atividades esportivas está sendo contada ainda. E aí a gente vai colocando, como é que a água chega até a minha torneira? Não é lá do rio que sai, não é a bomba que puxa a água que leva para minha casa, não é a grana, não é a concessionária. Então quem é que leva a água para minha casa? A cabeceira. Tem que chover aqui na cabeceira, alimentar o lençol, a água descer devagarzinho, lentamente, gota a gota, começa a brotar lá no cantinho da pedra, bem lá no fundo. É o primeiro brotamento. Aí algumas pessoas chegam, nossa, vai pensar que era uma cachoeira, um montão de água saindo. O que aconteceria se saísse um monte de água de uma vez só, uma cachoeirona? Rapidamente secaria o lençol, chegando no inverno, 5, 6, às vezes 7 meses sem chuva, eu ia morrer de sede. Então, brotando devagarzinho, gaste a água devagarzinho. Economize, não desperdice, use água. Não ficar esse produto no período do inverno, é que a gente não tem chuva para abastecer os lençóis. Provando a água do Rio Tietê pura. Perfeição, não tem nenhum girinho, não tem nada de nada. Se você quiser, aqui em São Paulo, esse é o local, é aberto, hein? Parece que está gelado. Parece não, está gelado. Água da fonte não sabe. Então, pessoal, o que aquele senhor falou foi o seguinte: muitos acham que é uma cachoeira, que é a chuva, e ela brota, a chuva bate, enche ali o lençol freático, e a água vem, sobe lá do lençol freático para aquela nascente. O que ele não conhece é a parte bíblica. O que ele não conhece é as fontes de águas primordiais. A mente daquele senhor, a explicação dele seria outra. A mente dele seria aberta. Mas ele acha ainda que por 7 meses, se eles abrirem muito aquela água, vai faltar água no lençol freático. Mas não é isso que acontece. Nascentes de água debaixo do oceano. Um mergulhador Joe encontra nascente de água potável, onde o mesmo bebe dela, provando que debaixo dos mares existem fontes de água. É algo muito comum para muitas pessoas que mergulham nas profundezas dos oceanos e mares encontrar essas fontes de águas naturais. Pode clicar o play e desliga a luz. Não é só mar, rios também. Lagoas. Não, passou. Clica em cima desse. Entendi. I was diving the river when I came across this, so I took my mouthpiece out and drank it cause it's pure water boiling out of the riverbed. O que ele falou com o sinalzinho? Água muito boa. Tem um vídeo completo dele no canal dele no YouTube, Joey Mergulhador. E aqui vocês vão ver uma explicação com um mergulhador, surfista, né, conhece bastante lá na região de Londres sobre as marés, que é o fake flip. Pode clicar play. Isso é uma nascente em nível do mar, tá? Isso aí é beira da praia, tá? As nascentes de água doce, elas existem em todas as partes do solo, tanto no alto das montanhas como no fundo das depressões. Não importa a altura do solo. Vocês viram? Não importa a altura do solo. As fontes de águas da água primordial de 2 Pedro 3,5 ou de Gênesis podem nascer, vêm com força e nascem onde querem.
quando eu perguntei, é porque eu tenho uma terrinha e fica muito em cima do morro, bem no alto, e tem um olho d'água. Então não tem como esperar pela chuva ou isso que ele disse, tem que a água descer. Não, ela é bem no alto e lá tem um olho d'água que verte a água. Por isso eu te fiz essa pergunta. Qual seria, nos mares, a função do sal? Alguém mais? Não? Não, eu queria só fazer um comentário bem breve. Peraí. Só vale lembrar que na Bíblia tem aquele momento que o povo estava no deserto e sentiu sede e brotou água da rocha, né? Duas madeiradas. Então, pessoal, vocês viram como é legal quando a pessoa ela vê o próprio evento cíclico acontecendo na casa dela. Um olho de água, quando eu estava pesquisando o material, eu trouxe aquele do Rio Tietê, mas tem inúmeros canais que eles estão com as terras no meio, né? Eles vão lá para a parte da natureza e daqui a pouco eles veem, mas tem muita umidade aqui. O rapaz ele começa a cavar, cava e ele acha o olho d'água. Quando ele cava um pouco mais, jorra, parece um cano de água e não para mais. E o que eles fazem, o pessoal que mora na roça? Eles vão lá, colocam um tonel e botam os canos e levam aquela água da fonte para a sua casa. A ciência não explica, é chuva. Ah, mas ficamos tantos meses sem chuva. Não. A água brota das fontes de água primordial, aonde ela quer. Igual o Fake Flip falou, não importa o terreno, seja na beira da praia, seja debaixo do oceano. A explicação do sal, que a Márcia perguntou. Nós sabemos que os peixes, eles estão debaixo d'água. Mas você acha que os peixes, eles tomam a água salgada? Não. A água do mar está sempre se renovando o ciclo, não matando os animais. Eles só sobem para cima para respirar. Mas a água que eles se alimentam é uma água potável. Só em algumas regiões que têm os lençóis salares de sal. No mais profundo, o Fake Flip tem um vídeo pregando só sobre o sal lá de um lugar. Mar de Cáspio, ele explica, tem um vídeo recente. E você pode investigar no canal do Fake Flip os argumentos sobre como que o sal ele é retirado das águas, o que acontece, quais são os tipos diferentes do sal. Você pensa que o sal do Himalaia é o melhor? Não é não. Porque também passa por um processo. Não é o sal mais saudável. O Vitor que vai falar. Ó. É interessante a pergunta da prima da DP, que a questão do sal d'água também tem muito a ver com a energia que move o nosso reino, né? Então, as águas dos mares, a água por si só ela é uma boa condutividade elétrica e os sais minerais presentes na água, elas potencializam essa interação, né, eletromagnética. Então, é o formato perfeito em um ambiente fechado. O domo, o sol, a lua, as águas e os elementos da natureza. Então, tudo está em movimento, não é o movimento da Terra, óbvio, é o movimento da natureza e fazendo o nosso universo funcionar, entendeu? Então, só para complementar. Por que eu fiz essa pergunta? Porque eu acredito que o sal tem a ver com o plasma. Eu acredito nisso. Por isso que eu fiz essa pergunta. Sim. Então, pessoal, eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas eu vou prosseguir aqui que eu estou quase no final, tá? Eu posso responder algumas perguntas depois também. Então, a gente viu essa explicação aqui. E agora? Evidências bíblicas das águas primordiais. Veja comigo que a palavra Terron, em hebraico, era o oceano cósmico na cosmologia hebraica bíblica, que cobria a terra até que Deus, o Criador, fez o firmamento para dividir em porções superior e inferior, para após aparecer a parte seca. 2 Pedro 3,5, as águas subsistem, a terra subsiste no meio das águas. O mundo tem sido protegido desde então pela cúpula do firmamento, que nada mais é feito das próprias águas
primordiais. Elas se consolidaram, como o judeu explica, na explicação dele, as águas se consolidaram e formaram raquia, o firmamento. Versículo 2 de Gênesis 1. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, terror. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Face das águas. Que muitos não sabem que o nosso rosto, na ciência e geometria, o nosso rosto, ele é plano. A face do nosso rosto, para geometria e ciência, é plano. É plano, mas o nariz é um relevo. A Terra tem relevos, não negamos isso. Mas a face das águas, o Espírito de Deus se movia sobre a face. Já diz no começo que era nivelado. E as águas só podem estar em estado líquido dentro de um recipiente. Dentro de um recipiente. E lembrando que as águas primordiais estão em estado plasmático. Quente, como nós vimos no começo, que o plasma se manifesta em estado frio ou quente. Ok? E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas e deixe que separem as águas das águas. Segundo a ciência, eles vão dizer no debate amanhã, o rapaz vai falar, não, mas as águas de baixo é a chuva. As águas de baixo são os rios, mares, oceanos. E as águas de cima são a chuva. E o Vitor vai falar para o rapaz, tá, mas e quando não chove? E quando não tem nuvem? Começa a coçar a cabeça, sabe? Não consegue ir contra a verdade. Porque a verdade prevalece acima da mentira. Aqui é o experimento que eu falei para você antes. Pode colocar play. Antes, desliga a luz para você ver como que acontece. Veja, pessoal, um experimento das águas primordiais. Ali em cima está colocando a mão e criando pressão sobre a terra. Quando Deus disse, haja uma janela do céu que deixa as águas descerem. De novo, Gênesis 7. As águas subiram até uma certa altura, muitos palmos acima do maior monte que tinha na época. E mataram todos os animais seres viventes com as águas plasmáticas de baixo e de cima. Depois, quando ele fechou as comportas dos céus, as águas desceram e ficaram niveladas novamente. Tanto é que Noé demorou alguns meses para sair da arca. Ele soltou um corvo, o corvo voltava, a terra estava úmida. Soltou o segundo corvo e a terra ainda estava úmida. Ele soltou a pomba volta, ou era a pomba, né? Segunda, né? A segunda pomba volta com um galho de oliveira na mão. A terceira pomba solta e não volta mais. Então ele vê que a terra estava seca. Depois de 7 dias ele sai com a sua família. 8 pessoas e geraram mais de 14 famílias. E essas famílias temos inúmeras línguas hoje. Mais de 200 línguas estranhas. Conclusão de tudo isso nós falamos. Entendemos que tudo em nosso meio é feito de matéria. E a matéria veio da água. E a água nunca foi criada, mas sempre existiu antes da criação deste mundo. Acredito que todos aqui não conseguiriam ficar sem água. E temos como maior prova de uma terra plana o nivelamento dos oceanos, lagos e a curva de nível dos rios. A única curva que eles podem dizer que a água faz é nos rios, mas nem isso eles conhecem. Porque é curva de nível, é nivelamento topográfico. Os vasos comunicantes provam isso. Que independente do formato e volume do recipiente, a água se equilibra e busca o seu nível. Obrigado a todos. Meu canal no YouTube. Meu canal no YouTube, Diego Terraplano RS. Eu sou do Rio Grande do Sul, mas também de Sapiranga. Aqui está o canal no YouTube. Chega logo a 1000, velho. Quase tá batendo 1000, fui ver hoje.
E aqui, pessoal, a página do Instagram, atualizada. Foi tirada a semana a foto e botada ali. Tá? O que eu tenho na descrição para as pessoas que chegam de imediato? A água não faz curva. Veja os stories em destaque, porque todo vídeo que eu posto, eu crio o assunto que ela tenha dúvida. Ah, eu quero ver tal vídeo de cometas. Está lá o assunto em destaque. Eu quero saber mais sobre as estações do ano. Está ali os stories em destaque. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês. Foi um prazer estar aqui. Muito bom.